Bom dia, meus queridos alunos do nono, tudo bem com vocês? Bom, vamos dar continuidade no nosso ensino à distância aqui. A gente vai entrar agora no capítulo 5 do livro de ciências, a parte de física, que é o início do estudo do conceito de cinemática. Tudo bem, pessoal? Então vamos lá. Como eu passei para vocês do período, a gente divide a física em várias frentes, tá? Uma das frentes da física é a mecânica, que é o estudo do movimento. A mecânica, ela se divide em dinâmica e cinemática. A gente vai iniciar o nosso estudo pela cinemática, tá? Então vamos lá, olha só. O que é a cinemática, pessoal? A cinemática é uma parte da mecânica que estuda as consequências dos movimentos. Ou seja, a gente estuda o deslocamento, velocidade, aceleração, tempo gasto. A gente estuda se o corpo ele saiu da cidade A, chegou na cidade B, então a gente quer saber qual que foi o deslocamento, quanto tempo ele levou, velocidade. O que a gente não se preocupa na cinemática é que forças levaram ele a sair de A e chegar em B. Só é alvo do nosso estudo a parte do deslocamento, a parte do movimento, não as causas do movimento, tá? Então, para isso, a gente estuda na cinemática. Para compreender esses conceitos de cinemáticas, a gente precisa entender alguns conceitos básicos. O primeiro, o que é um corpo móvel? Tá? O que é referencial? O que define movimento? O que define repouso? O que é uma trajetória? O que é um ponto material? O que é um corpo extenso? E, por último, posição, deslocamento. Esses são os conceitos básicos da cinemática que a gente tem que estudar para começar a entender o movimento dos corpos. Então vamos lá, pessoal. O que é móvel, tá? Qualquer corpo ele pode se movimentar em relação a um referencial adotado. Por exemplo, olha só, o automóvel em relação à Terra, ele está móvel ou está parado, tá? E agora, e se a gente então, se eu estou do lado de fora observando o automóvel, eu vejo ele se movendo, tá? Então ele é um corpo móvel. Agora, e para as pessoas, eu imagino que a gente está dentro de um ônibus, tá? E esse ônibus está em movimento. Quando a gente se enxerga dentro do ônibus, a gente tá em movimento ou a gente está parado, tá? Então, um corpo móvel, tá? Um móvel pode ser qualquer coisa. Não necessariamente um ônibus, alguma coisa que tenha rodas, tá? Até mesmo um prédio, o prédio da escola, um poste, uma árvore que está presa no chão, a gente pode considerar um corpo móvel. Então, pessoal, para determinar movimento, o próximo conceito que eu quero falar para a gente, que é muito importante a gente ter, é o referencial. Bem, o estudo de um movimento de um corpo depende sempre do referencial escolhido. Então, o corpo vai estar em movimento ou não, depende do referencial que a gente adotou como ponto de vista. Referencial é o ponto que a gente determina de onde o movimento vai ser observado, tá? A gente pode associar esse ponto a um corpo, a um local no espaço, a uma pessoa, tá? Em princípio, podemos adotar qualquer referencial para descrever um movimento. Então, um prédio pode ser um referencial, a lua pode ser o referencial, uma árvore pode ser o referencial, e ao mesmo tempo, se eu mudar o referencial, a lua pode estar em movimento, o prédio pode estar em movimento, a árvore pode estar em movimento. Então, olha só, se um corpo, sempre que perguntarem para você, tal corpo está em movimento, a pergunta sempre é depende. Em referencial ao quê? O corpo está ou não em movimento depende sempre do referencial que a gente adota. Então, olha só, para definirmos se um móvel está ou não em movimento, precisamos comparar sua posição em relação ao referencial. Não há como saber se um corpo está ou não em movimento se não houver um ponto referencial para comparação. Esse ponto de referência a gente chama de referencial. Então a gente tem essa tirinha do Garfield, ó. O dono do Garfield chega para ele e fala assim: eu não mandei você se movimentar um pouco hoje? Aí o Garfield falou: obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Por quê, pessoal? Olha só, para o John,
Se a gente adotar o referencial John, o Garfield está parado, não está? Para o John, o Garfield está parado. Se a gente adotar o referencial Lua, se a gente estivesse lá na Lua olhando o Garfield, o que estaria acontecendo? O Garfield estaria em movimento, porque ele está na Terra. Se ele estivesse na estação espacial e conseguisse um binóculo que observasse o Garfield, a gente veria ele em movimento. Então, olha só, vamos voltar nesse primeiro exemplo aqui. Olha só, se a gente olhar, vamos nos colocar primeiro, ó, na situação dessa pessoa olhando o ônibus. Essa pessoa olhando o ônibus. As duas pessoas dentro do ônibus estão em movimento. Por quê? Porque a gente está adotando como referencial a pessoa que está fora do ônibus, de camisa roxa. Tá? Então, olha só, em relação ao referencial camisa roxa, as duas pessoas dentro do ônibus estão em movimento. A gente está vendo, ó, o ônibus se locomover, passar pela gente. Ele está mudando a posição dele ao longo do tempo. Então, para o referencial pessoa roxa, aqui o ônibus está em movimento. Agora vamos trocar o referencial. E o referencial agora é a mulher de cabelo rosa. Ela está dentro do ônibus. Pessoal, para o referencial da mulher de cabelo rosa, a pessoa que está sentada na frente dela está em movimento? Não, né? Ela não está se movendo. Quando a gente está olhando ele, quando a gente está olhando o homem que está na frente dela, ele não muda a direção, ele não muda o espaço dele ao longo do tempo. Então, para a moça dentro do ônibus, o passageiro na frente dele está em repouso. Agora, o homem que está do lado de fora está em movimento, porque ela vê o homem passar assim, ó. Então, ele está movendo ao longo do tempo. Então, em relação ao referencial dentro do ônibus, quem está se movimentando é a pessoa de roxo que está do lado de fora. Eu quero que vocês prestem atenção. Olha só, quando vocês estiverem andando de carro, agora não é para sair de casa, tá? Mas quando vocês estiverem andando de carro, percebam os postes. O que acontece com o poste? Você está dentro do carro, a partir do momento que o movimento é observado por você, você é o referencial. O poste, ó, ele está fazendo esse movimento de passar. Então, em relação ao seu referencial, quem está em movimento é o poste. Então, o poste pode sim estar em movimento. Uma casa pode sim estar em movimento. Porque todo movimento ele depende do referencial adotado. Então, olha só, por exemplo, a Terra ela está em movimento em relação ao Sol. Neste caso, a Terra é móvel e o Sol é o referencial adotado. Pessoal, lembra que quando a gente estava estudando modelos heliocêntricos e geocêntricos, durante muito tempo se acreditava que a Terra era o centro do universo e quem movia em torno da Terra era o Sol. Foi? Por que eles acreditavam nisso por muito tempo? Porque quando a gente observa de dentro da Terra, nós somos o referencial. O referencial está sempre estático. A gente percebia o Sol caminhar, se movimentar pelo sol, pelo céu. Então a gente dizia que a Terra estava parado e quem se movia era o Sol, tá? Mas não foi isso que acontece, não era isso que acontece. Na verdade, quando a gente vai para o referencial Sol, quem está em movimento é a Terra. Então, olha só, movimento e repouso. Para definir se um corpo está em movimento e repouso, a primeira coisa que a gente precisa falar é que movimento e repouso é referente ao referencial. Então, se algo está em movimento e repouso, isso depende do referencial adotado. Então, por exemplo, ó, um carro a 80 km por hora está em movimento em relação ao um poste físico na rua. Porém, as pessoas que estão dentro do carro não se enxergam em movimento. Então, em relação a um poste que está do lado de fora do carro, tem movimento. Em relação às pessoas que estão dentro do carro, não há movimento. Tudo bem, pessoal? Então, o que é movimento? A gente diz que um corpo está em movimento quando esse corpo altera a sua posição em relação ao referencial ao longo do tempo. Então, um corpo em repouso, um corpo em movimento, quando a gente observa ele, ó, a posição dele vai sendo alterada ao longo do tempo.
Então, nesse vídeo aqui, se considerar eu o referencial, ó, a minha mão está em movimento, porque conforme o tempo passa, ela está em posições diferentes. Quando você está dentro do carro com uma pessoa a 100 km por hora, o movimento, a gente enxerga a pessoa que está do nosso lado parada. Então, em relação ao nosso referencial, ela está em repouso. Então, observe que o conceito de repouso e de movimento são sempre relativos ao referencial adotado. Note ainda que é possível o mesmo objeto estar em repouso e em movimento ao mesmo tempo. Basta a gente considerar referenciais diferentes. Então, olha aqui. A mulher, naquele nosso primeiro exemplo, a mulher de cabelo rosa, ela está em repouso e em movimento ao mesmo tempo. Se a gente considerar o referencial o moço de fora, ela está em movimento. Se a gente considerar em referencial o outro passageiro do ônibus, ela está em repouso. Então, movimento é muito importante. Definir primeiro o referencial. Então, aqui, ó, novamente outro exemplo. Olha só, tem uma passageira dentro de um avião. Quando a gente olha de fora pela janelinha do avião, a gente vê essa moça em movimento. Ela está dentro de um avião que está se movimentando muito rápido. Para a pessoa que está na poltrona ao lado dela, ela está em repouso. Tá? Portanto, não existe movimento nem repouso absoluto. Todos os corpos no universo estão em movimento e também estão em repouso, tá? Tudo depende do referencial que a gente adota, tá? Então, olha só. Aqui, até agora, a gente definiu movimento e repouso. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre trajetória. Pessoal, trajetória mostra o caminho pelo qual um corpo irá passar, ou o caminho por qual ele passou em um dado intervalo de tempo, tá? Então, trajetória é o caminho que o corpo faz. Então, a gente consegue enxergar, é o desenho do caminho que ele percorre. A trajetória, ela também depende do referencial. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Então, pensa um avião bombardeiro, tá? Ou então, vamos pensar mais bonito, um avião que está entregando uma ajuda humanitária. Então, esse avião, ele está em movimento aqui. Conforme ele vai... E ele larga a carga que ele vai largar, tá? Então, a gente tem uma pessoa em terra analisando esse movimento. Essa carga, ó, ela sai do avião com a mesma velocidade dele. Então, olha só, ela vai caindo, mas também ela vai se movimentando aqui na direção do avião. Então, ela faz essa trajetória de parábola. Então, a pessoa que está na Terra vê a bomba, ou que seja, a carga humanitária sendo despejada, vê ela fazendo movimento de parábola. Ela está se movimentando tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, a trajetória da bomba descrita por uma pessoa na Terra é essa linha aqui, ó, de parábola, tá? Agora vamos trocar o referencial. Vamos pensar no piloto do avião enxergando essa carga cair. Pessoal, o piloto do avião vai enxergar a carga cair, ó. Ela está se movimentando na mesma velocidade que ele, ó, no eixo X. Ela só está se movimentando em velocidade diferente no eixo Y. Então, para o piloto do avião, ó, ele vai enxergar essa carga caindo em uma linha reta. Então, a trajetória para a pessoa que está no chão, ele enxerga essa carga caindo de forma de uma parábola. Para o referencial chão. Para o referencial piloto, ele enxerga a carga caindo. Então, a trajetória é o caminho que ela faz. E também é dependente do que a gente adota. Aí, ó. À medida que a bomba cai, ela vai se deslocando para frente. Assim, uma pessoa dentro do avião olha para baixo e verá a bomba cair em linha reta. Ao passo que um observador parado no chão verá a bomba cair de forma de um arco parabólico. Tá? Dito isso, pessoal, agora a gente vai passar no nosso último conceito que a gente vai aprender nessa aula, que é ponto material e corpo extenso. A gente considera um corpo como ponto material quando suas dimensões forem desprezíveis em relação à trajetória que ele se encontra. Ou seja, vamos pensar num cruzeiro, pessoal. Um cruzeiro, ele pode ser tanto um ponto material
ponto um corpo extenso. Pensa só, o cruzeiro ele vai sair de Santos e ele vai atracar lá em Miami. Ele vai fazer uma trajetória de alguns 1.000 quilômetros. Então vamos pôr aí uma trajetória de 4.000 quilômetros. O cruzeiro em si, ele tem de tamanho, vamos pensar aqui, ó, chutando alto, uns 10, não, menos, 3, 4 quilômetros. Tá? Então 3, 4 quilômetros em 4.000 quilômetros é desprezível? É relevante 3 quilômetros 4.000? Não, né, pessoal? As dimensões do cruzeiro nesse caso é desprezível. Então, para esse movimento, a gente considera o cruzeiro um ponto material. É como se, ou seja, a gente fala que as dimensões dele para esse movimento podem ser consideradas nulas. E agora, quando a gente já vai falar, pensa num cruzeiro se movimentando dentro do porto. Então, o cruzeiro tem 3, 4 metros, 3, 4 quilômetros de tamanho. E esse porto tem 15. Bom, agora 4 quilômetros em 15 já é quase um terço do tamanho do trajeto todo. Então, para esse trajetória dentro do porto, a gente não pode desconsiderar o tamanho do cruzeiro. Ele é significante em relação à trajetória. Então, para esses casos, o mesmo corpo é considerado um corpo denso. Então, olha, vamos pensar nesse trem. O trem vai atravessar uma ponte. Olha o tamanho do trem. Às vezes o trem é maior que a própria ponte. A gente pode desprezar o tamanho dele para esse tipo de exercício? Podemos. Então, para esse tipo de exercício, a gente considera o trem corpo extenso. Tudo bem, pessoal? Olha só, os conceitos que eu queria apresentar para vocês, por enquanto, são esses, tá? Na próxima aula, a gente entra com os cálculos. Queria mandar um grande abraço para vocês. Espero que todo mundo esteja se cuidando e até a próxima aula.